Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Senhor amado Deus querido, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, te pedir perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, nossos erros. Que te pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar através dessa bela meditação da tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa essa palavra. Ó Deus amado, Deus querido. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Êxodo no início da Bíblia. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Podem sentar. Sabe, irmão, diante de problemas, diante de dificuldades, a gente se amedronta, a gente às vezes se acovarda, a gente às vezes se enfraquece. Diante das lutas, dos problemas, a gente se abala muitas vezes, e isso faz com que a gente fique um pouco perturbado, porque cada um tem sua luta. Estava falando com a menina agora, falei: olha só, cada um tem seu problema, cada um tem sua luta. E é lógico que a luta da pessoa é sempre maior do que a dos outros. Mas cada um tem o seu problema, cada um tem sua luta, cada um tem sua dificuldade. E isso, muitas vezes, tem gente que não consegue comer, tem gente que não dorme, principalmente aqueles que não tem Deus. Eu estou com alguns problemas, inclusive esse que eu falei que a gente falar com moto, da igreja. Posso falar? Não tira meu sono e nem tira minha fome, não. Porque o meu problema, ele não pode nos consumir. A gente não pode deixar o problema tirar a nossa estrutura. Eu não vou deixar de me alimentar por causa do problema, e também não vou deixar de dormir por causa do problema. Então, a gente sabe que muitas pessoas, elas se abalam a ponto de perder sono e ficar a madrugada rolando na cama para um lado para o outro, e de até se abalar a ponto de não conseguir comer, se alimentar. Tudo por causa dos problemas. E aí muitas das vezes a gente se pergunta: quem sou eu? Quem sou eu para conseguir vencer isso? Quem sou eu para conseguir receber? Quem sou eu para conseguir ajudar? Quem sou eu? Quantas vezes se pega perguntando isso? Quem sou eu para poder fazer alguma coisa? E foi exatamente o que Moisés falou aqui para Deus. Falou assim: eu só vou lá jogar Israel lá, vou lá falar para Israel lá. Agora, se aquele povo vier a mim e perguntar assim: quem é você? Qual é o teu nome? Quem é você?
Aí Moisés vira para Deus e fala assim: o que eu vou falar? Por que Moisés está falando para Deus assim? Na verdade, Deus, se o povo vier questionar quem sou eu, o que eu vou falar? Porque eu não sou nada. É isso que Moisés está dizendo para Deus. Se o povo vier me perguntar, tá bom, Deus nós conhecemos, mas quem é você? Qual é o teu nome? Quem é? Agora, o que eu falo, Deus? Porque eu reconheço que eu não sou ninguém. Quem sou eu para ir lá falar alguma coisa com alguém? Quem sou eu para ir lá fazer alguma coisa por alguém? Quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou um pobre, coitado, miserável. Quem sou eu? Aí Deus vira e fala para ele assim: eu sou o que sou. Tem letras garrafais. Disse mais: assim dirá os filhos de Israel: eu sou melhor. O que Deus está querendo falar para nós nessa noite? O que Deus está querendo dizer nessa noite? Que você não vai conquistar nada pelo que você é, você não vai conquistar nada pela tua força, você não vai conquistar nada pelo teu conhecimento, você não vai vencer nada porque você é forte, você não vai vencer nada porque você sabe muito, você vai vencer porque o eu sou é que dá vitória. Aleluia! É isso que Deus está querendo falar para o povo. Moisés, não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa o teu conhecimento, o negócio que a gente tem que saber é que eu é que vou fazer. E é isso que nós temos que sair entendendo nessa noite. É isso que nós temos que entender e sair daqui compreendendo essa noite. Eu costumo falar, isso é uma verdade, que se Deus não fizer, ninguém faz. Eu faço isso direto. Se Deus não fizer, não vai ser Pombagira, não vai ser Zé Pilintra, não vai ser São Jorge, não vai ser Santo, não vai ser ninguém. Se Deus não fizer, ninguém faz. E é isso que Deus quer que a gente entenda essa noite. Porque às vezes a gente está diante de um problema tão grande, que a gente fala assim: não tem como eu vencer, não tem como eu conseguir, não tem como eu conquistar, não tem como eu passar, não tem como eu ir. Aí Deus vira e fala: mas quem está fazendo na frente sou eu. É o eu sou que vai fazer. Você não faz nada. A tua parte é só fazer o que Deus manda, que é pouca coisa. Essa é a nossa parte. Faz o que Deus manda e deixa que o impossível quem faz é Ele. É só isso. A muralha, eu fui até na muralha aqui na pregação. A muralha de Jericó tinha que cair. Agora, como é que vamos derrubar essa muralha? Como é que essa muralha vai cair? Naquela época não tinha implosão, não tinha dinamite para poder derrubar a muralha. Como é que vai derrubar essa muralha? Na marretada? Não tem como vai fazer. Aí Deus me fala assim: olha só rodeia ela, fica rodeando ela, que o eu sou vai jogar ela abaixo. Vocês não vão conseguir nunca derrubar, mas eu boto ela abaixo em 1 minuto. Só rodeia, toca a trombeta, faz do jeito que eu mandar, que na hora que você estiver fazendo o que eu mandei, a muralha cai. O que eu tenho que entender é que a minha parte é fazer o que Deus manda. Porque se eu não fizer o que Deus manda, fica difícil de muralha cair.
Fica difícil de porta se abrir. Fica difícil das coisas acontecerem. O que Deus falou para Moisés aqui é o seguinte: ó, Moisés, faz o que eu te mandei. Faz o que eu te mandei, que o resto eu vou fazer. Aleluia. Só faz aquilo que eu estou te falando. Só faz aquilo que eu estou te ordenando. O resto é comigo. Tá. O resto, quem faz sou eu, Moisés. A tua parte é você fazer o que eu estou mandando. Se perguntarem, tu fala, não vou fazer nada. Só estou fazendo o que o eu sou mandou, o resto é com ele. E é isso que nós temos que entender aqui, irmão. Davi venceu um gigante, Golias, aonde tinha um exército inteiro, todo se tremendo com medo do gigante. Só tinha guerreiro experiente, só tinha guerreiro forte, só tinha guerreiro bravo, mas todos eles se tremeram diante do gigante. Aí vai um garoto, franzino, magrelo, e fala assim: eu vou lutar com o gigante. Todo mundo começou a zoar com ele, caçoar da cara dele, todo mundo começou a zombar, pessoas tentando fazer com que ele não fosse, que iam morrer. E aí Davi começa a vencer numa frase que ele fala. Ele começa a vitória dele naquilo que ele diz. Ele vira e fala assim: quem é esse incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Davi, ele vira e fala: olha só, eu vou enfrentar ele, porque quem vai na minha frente não sou eu, mas é o Senhor. Aleluia. E Davi pega uma atiradeira de pedrinha e vai enfrentar um gigante, a tiradeira e pega. Sabe por quê ele vai dessa forma? Porque Deus quis mostrar para aquele povo que quando ele está na frente, não tem ninguém nem nada que impeça do povo de Deus passar. Não tem ninguém nem nada que impeça do povo de Deus vencer. Não tem. Quando Deus está no negócio, quando Deus está na frente, o inimigo não tem como parar o povo de Deus. Não tem como. O povo de Deus vai avançar, o povo de Deus vai vencer. E aquilo foi uma lição de moral para aquele povo todo que estava se tremendo. Ver um moleque franzino, de atiradeira de criança e pedrinha, vencer o gigante. Agora, por que ele venceu? Não tinha corpo, não conseguia nem pegar uma espada, não conseguiu botar uma armadura. Por que ele venceu? Porque quem estava na frente dele era o Senhor. E ele declara isso antes de encarar o gigante. E está lá um povo inteiro amedrontado, um povo inteiro com medo por causa do gigante. E aí nós temos que entender, irmão, nós temos a nossa parte a fazer. Nós temos a nossa parte só. Irmão, eu hoje estou de mão pé atado. Eu faço aquilo que eu ensino. Eu faço aquilo que a Bíblia me ensina. Eu não tenho que fazer, eu vou para a mata. Sem comer, sem nada, eu vou para lá. Porque eu preciso buscar o Senhor, eu preciso de vitória, eu tenho que buscar. Então, eu tenho que entender que tem uma parte que eu tenho que fazer. E essa minha parte é o quê? É orar. Essa minha parte
é jejuar como ele já fez agora aí. Essa minha parte é ir para o culto. Eu tenho que entender isso, irmão. A primeira coisa que o diabo ele faz para derrubar o crente, pode acontecer aí. A primeira coisa que ele faz é tirar a pessoa de conseguir chegar no culto. A primeira coisa. Quando ele começa a conseguir impedir a pessoa de ir nos cultos, ele já está com o primeiro passo na vitória dele. Por quê? Porque é a parte que nos cabe na vitória. Porque senão o que acontece? O diabo vai minando, o diabo vai entrando, o diabo vai setando, o diabo vai conseguindo entrar na família, entrar na pessoa, entrar no lar, entrar no negócio. Ele começa a debaixar, daqui a pouco a pessoa não está mais dentro da igreja, não tem condição nenhuma de estar dentro da igreja. Porque o diabo ele conseguiu dar o primeiro passo, ele conseguiu fazer com que a pessoa não consiga buscar, não consiga caminhar. E eu tenho que entender que tem a minha parte. Tem a minha parte. Eu tenho a minha parte a ser feita. Se eu não tiver como fazer a minha parte, por N motivos, cada um tem seu motivo, cada um tem sua necessidade, cada um tem seus problemas, mas se eu não conseguir fazer minha parte, o diabo entra, irmão. Onde é que o diabo entra? O diabo entra na brecha que nós damos para ele. É aí que o diabo entra. O diabo entra na nossa brecha, irmão. Agora, quando eu tapo as brechas, quando eu faço aquilo que eu tenho que fazer, não tem como o diabo vencer, irmão. Não tem como o diabo conseguir fazer nada. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que nos cabe fazer. E aí, mesmo a gente sem ter condição, e aí mesmo a gente sem saber como, mesmo sem a gente ter força, mesmo a gente sendo fraco, mesmo a gente não sendo ninguém, a gente consegue. Agora, por que a gente consegue? Porque o eu sou é que está no negócio. E é isso que Deus quer que a gente entenda essa noite. Porque Moisés tem o mesmo questionamento que nós temos. Tem o mesmo questionamento. Ele vira para ele e fala: Senhor, tá bom. Eu vou lá. Agora, se ele vier a mim e perguntar: quem é você? Quem é você que eu não conheço? Por que eu vou te obedecer? Por que eu vou te ouvir? Por que eu vou fazer o que está falando? Quem é você na fila do pão? Quem é você? Aí Moisés estava com Deus, porque Moisés falou assim: pastor, Senhor, eu não sou nada mesmo. Eu não sou ninguém. Aí o que eu falo para esse povo? Eu não sou nenhum rei. Eu não sou nada de nada de nada. O que eu vou falar para esse povo? Fala que eu sou o que sou. Que quem te mandou é o eu sou. É o eu sou que te mandou. E é esse mesmo eu sou que te manda para a igreja, te manda você buscar. Esse mesmo eu sou é que incomoda de orar. Esse mesmo eu sou é que faz jejuar. Esse mesmo eu sou é que a gente vai atrás para subir no monte. Esse mesmo eu sou. Por quê? Porque eu preciso fazer minha parte, irmão. Eu preciso fazer minha parte. Se os problemas vierem e eu ficar perturbado da cabeça dentro de casa, os problemas vão me engolir. As dificuldades vão acabar comigo. As enfermidades vão nos corroer. Vocês viram, eu passei um período aí, esse ano, há meses atrás. Vocês viram que eu passei, eu nunca fiquei em 9 anos de igreja
sem fazer culto. Até culto deixei de fazer. Agora, pergunta, se eu fiquei, e no dia que eu não fiz o culto, foi no domingo de noite, foi no domingo que eu estava no UPA, eu queria fugir do UPA para fazer o culto. Aí ele me deixou, agora ele prova aí, porque eu vim fazer o culto mesmo assim. Então, eu preciso entender, irmão, que eu tenho minha parte. Eu tenho minha parte. Ontem eu estava vendo uma parte que eu não aguentei que eu dormia, que eu estou com problema, eu durmo. Como foi você? Eu tenho essa cama. Eu bato na cama, eu vou embora. Eu até acordo cedo, porque eu não estou conseguindo dormir até tarde. Eu 6 horas da manhã estou acordando. Entendeu? Mas dormir, eu bato na cama e durmo. Aí o que acontece? Eu estava vendo aquele Serginho Grosman, estava fazendo homenagem às Paquitas da Xuxa. E ele deve ter visto ontem lá. As Paquitas, o Serginho Grosman falou assim: vem cá, e quando vocês ficavam doentes, como é que fazia? Como vocês ficavam doentes, como é que fazia? Sabe como as Paquitas falavam? A gente ia doente mesmo. Ah, não, assim, a gente é doente. Ele conhece? Não, com febre. Não sei o que. Uma Paquita falou lá que dormiu no banheiro sentada no vaso. De tanto passar mal. Vocês nunca faltaram, nem por doença? Nunca deixamos de ir. Com dor. Fizemos show com dor. A menina falou que fez um show com uma dor que estava insuportável. Nem remédio tirava dor. A menina, tudo garota de 15 anos, 12 anos, criança, com responsabilidade de adulto, com responsabilidade com alguém. Agora imagina o que Deus espera de nós. Imagina o que Deus quer de nós. Imagina. E aí, como é que eu vou vencer? E aí, como é que eu vou passar? Como é que eu vou avançar? E aí, como é que eu vou crescer? Como é que eu vou fazer as coisas? Eu tenho que entender que eu tenho uma parte a ser feita. Eu tenho uma parte a ser feita. A muralha de Jericó não ia cair se o povo não rodeia do jeito que Deus mandou, irmão. Só caiu depois que o povo fez tudo que Deus mandou. Aí ela caiu. Antes do povo fazer, não ia cair. Porque Deus pode derrubar sem precisar de ninguém. Mas eu sempre ensinei isso aqui na igreja. Deus trabalha com o homem. Deus precisar de Moisés para tirar alguém do Egito? Não precisa de nada, irmão. Deus é Deus, mas Deus trabalha com o homem. Sabe por quê? O ser humano foi feito para ser liderado. A verdade é essa. Não foi no livro dos Juízes? Lê o livro dos Juízes. Chega a ser um pouco chato o livro dos Juízes. Por quê? Você vai ver capítulo após capítulo. E morreu o juiz tal. O povo ficou sem líder. Que na época não era sacerdote, era o juiz. O povo ficou sem líder. O povo começou a fazer tudo quanto é besteira. Aí ele levantou outro juiz. Aí no outro capítulo, outro juiz começa. Aí fala assim: e o outro juiz morreu. E o povo voltou a fazer besteira. Aí Deus levanta outro juiz. Aí no outro capítulo começa. E o juiz tal começou. E ele morreu também. E o povo começou a se desviar e fazer besteira. E Deus levantou o juiz. Irmão, o livro do juiz é o livro todinho de morte. E aí Deus levanta outro juiz. Enquanto ficou sem juiz, o povo fazia besteira. E é isso que nós temos que entender. Então Deus trabalha com o homem. E Deus trabalha contigo e comigo. Existe uma parte que eu tenho que fazer. Existe uma parte que é minha. E que se eu não fizer, se eu não cumprir essa parte, o inimigo vem e faz arruaça.
Por quê? Porque ele trabalha nos furos que eu dou para ele. Ele trabalha nas moles que eu dou para ele. Assim que ele trabalha. E aí, irmão, o inimigo, não quer dizer inimigo, ele não vem dando chance. Ele não vem com moleza. Ele vem fazendo o pior que ele pode fazer. Porque Deus ainda dá uma trava nele. Deus dá limite para ele. Porque se ele pudesse, a gente matava de primeiro. Se ele pudesse, a gente botava no caixão. Se ele pudesse. Mas da pior forma que ele puder, que Deus permitir que ele faça, ele vai fazer. Ele não vai fazer bem para ninguém. Então, eu preciso entender que há solução para o meu problema. Que tem como as coisas mudarem a meu favor. Tem como eu resolver coisas que eu não consigo resolver. Tem. Eu só tenho que entender uma coisa. Que eu preciso fazer o que ele manda. Que eu preciso estar ligado com aquilo que ele requer de mim. É até perigoso. Uma vez eu perguntei para Deus, eu perguntei para Deus, Senhor, quem só quer que eu faça agora? Falei para Deus, dá uma loucura na cabeça, quem só quer que eu faça agora? Aí Deus falou assim, troca o dia pela noite. Eu troco o dia pela noite. Nessa época eu tinha até o grupo da igreja, e eu botava tudo na igreja nessa época, da igreja nessa época que eu tocava o dia pela noite. Eu fiquei uns 4 meses tocando o dia pela noite, 4 meses. Só parei que Deus abriu o sinal para parar, porque eu não aguentava mais. Porque eu ficava de meia-noite às 5 da manhã orando sem parar, orando e lendo Bíblia. Aí eu ia lá no grupo da igreja, para o pessoal não pensar que eu estava falando de conversa piada. Meia-noite eu botava começando a oração. Aí 1h da manhã eu botava orando. Aí 2 horas da manhã eu botava orando. Aí 3 horas da manhã eu botava orando. Aí 4 horas da manhã eu botava orando. Quando às 5 horas da manhã eu botava assim, entregando a oração e dormia. Às 5h30 dormia, para 7 e pouco acordar. Fiz isso 4 meses direto, todo dia sem parar. Debaixo da ordem de Deus tinha me dado. Foi ele que mandou, então eu fiz. Ele que ordenou, eu fiz. Igual uma vez ele mandou fazer jejum direto 14 dias. Direto. Era jejum de 14 dias, todo dia. Aí ele falou assim, eu vou fazer isso contigo. Eu falei assim, melhor não. Não, vou fazer isso contigo. Ela até fez comigo. Chegou no 14º dia, irmão, eu estava para morrer, eu estava desesperado. Então, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso entender que eu tenho que fazer o que Deus me mandar. Eu preciso fazer o que Deus me manda. Por quê? Porque as coisas que eu não consigo resolver, o eu sou resolve. É Ele que entra e vai solucionar o problema. Porque até hoje, você de repente, hoje você pode estar aqui, não precisando de uma coisa muito forte para resolver. Mas eu, nos últimos anos, eu precisei muito. Eu precisei de ver o eu sou agir muito forte em momentos da minha vida que eu não tinha como resolver. A última, vocês sabem, foi o meu filho João. Tinha sido dado como morte com a medicina. O médico falaram que não tinha como ele viver. O médico falaram que ele ia mais algum tempinho a morrer. Então, acontece, dava sobrevida só para ele. E aí, irmão, hoje não queriam operar ele. Hoje não está operado e está vivo, sem risco de morrer. Então, eu precisei ver esse eu sou agir na minha vida. Eu precisei ver. E no momento que eu percebi, ele foi lá, esteve presente e fez aquilo que tinha que fazer. Então, se eu estiver fazendo,
Se eu estiver fazendo o que Deus manda, eu posso ficar tranquilo que no pior momento da minha vida, o eu sou vai estar presente para nos livrar e nos ajudar e nos dar vitória. Vamos colocar de pé, né?